Sempre tive o hábito de registrar pequenos acontecimentos do meu dia a dia em um caderno. Não era um diário tradicional, mas uma forma de organizar minhas lembranças. Ultimamente, percebi que registrar me ajudava a diferenciar o que era a imaginação do que realmente acontecia. Isso se tornou essencial depois de uma série de eventos que me deixaram em dúvida sobre a própria sanidade. Vivo em um apartamento simples, em um prédio antigo que já passou por reformas demais ao longo dos anos. As paredes carregam um cheiro de mofo constante, e o silêncio durante a noite é cortado apenas pelos rangidos das tubulações. É o tipo de ambiente em que qualquer sombra parece maior do que deveria ser. Tudo começou em uma madrugada. Eu tinha me deitado tarde, a cabeça ainda cheia de preocupações do trabalho, quando ouvi passos no corredor do prédio. Não era novidade, já que alguns vizinhos têm hábitos noturnos, mas naquela noite algo me incomodou. Os passos eram lentos, arrastados, e ecoavam como se a pessoa estivesse parada exatamente diante da minha porta. Levantei, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Ainda assim, o som continuava, como se estivesse dentro do apartamento. Senti um arrepio subir pela coluna e recuei. Tentei me convencer de que o cansaço estava me pregando peças. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se repetir. Sempre durante a noite, eu acordava com barulhos estranhos, móveis arranhando o chão, batidas abafadas vindas das paredes, ou a sensação clara de alguém andando pela sala. Quando finalmente tomei coragem para investigar, não encontrei nada fora do lugar. A primeira vez que realmente vi algo foi quando estava no banheiro, escovando os dentes antes de dormir. O espelho, antigo e manchado, refletiu não apenas meu rosto cansado, mas uma silhueta parada atrás de mim. Era alta, magra demais, e os ombros pareciam tortos, como se tivessem sido deslocados. A figura não tinha rosto, apenas uma espécie de sombra compacta que se contorcia. Quando virei para trás, não havia ninguém. Desde então, passei a evitar olhar muito tempo no espelho. O mais perturbador é que, cada vez que me aproximava do vidro, marcas de mãos apareciam no canto inferior, como se algo tivesse pressionado o outro lado tentando sair. Eu chegava a limpá-lo com álcool, mas as marcas voltavam na noite seguinte. Comecei a ouvir sussurros enquanto dormia. Não eram palavras claras, mas parecia que alguém repetia meu nome em intervalos irregulares. Cheguei a gravar o áudio do quarto uma noite inteira. No dia seguinte, ao ouvir, encontrei momentos de silêncio absoluto, até que, no meio da gravação, uma voz arrastada, quase metálica, disse meu nome como se estivesse dentro do aparelho. Foi nessa fase que o medo se tornou físico. Eu acordava com arranhões nos braços, marcas vermelhas profundas que ardiam como se tivessem sido feitas no momento. Uma vez, acordei com os lençóis encharcados de suor e percebi que havia marcas de mãos em volta do meu corpo, impressas como se alguém tivesse se apoiado para me segurar. Decidi sair do apartamento por alguns dias e fiquei na casa de um amigo. Achei que a distância me traria alívio, mas logo percebi que o problema não era apenas o lugar. A primeira noite foi tranquila, mas na segunda acordei com a sensação de estar sendo observado. A janela do quarto estava aberta, e do lado de fora, no telhado da casa, havia algo me olhando. Não era um animal. Aquilo tinha a mesma silhueta distorcida que eu tinha visto no espelho. Minha respiração falhou, e não consegui me mover. O ser apenas ficou ali, imóvel, até que piscamos juntos, e quando abri os olhos de novo, ele tinha desaparecido. Voltei ao meu apartamento acreditando que pelo menos ali eu já sabia o que esperar. Só que a situação piorou. As lâmpadas começaram a piscar com frequência, e todas as vezes que a luz se apagava por completo, eu tinha a impressão de ver a figura parada em um canto diferente do cômodo. Nunca se mexia quando eu olhava diretamente, mas sempre estava mais perto quando a escuridão voltava. A noite mais aterrorizante foi quando acordei no chão da sala, sem lembrar como fui parar ali. O relógio marcava 3 da manhã. Estava deitado de costas, e ao abrir os olhos, vi o teto se deformando, como se algo estivesse pressionando de dentro para fora. Uma protuberância se formou bem acima de mim, e em segundos, mãos negras começaram a atravessar o reboco, tentando agarrar meu corpo. Corri para o quarto e tranquei a porta. Passei o resto da madrugada encostado na parede, sem coragem de fechar os olhos. Quando o sol nasceu, tudo parecia normal. Nenhum sinal no teto, nenhuma marca de destruição. Apenas a poeira que caía lentamente sobre os móveis. O detalhe que me fez acreditar que eu não estava apenas perdendo a razão foi o que encontrei ao revisar as anotações do meu caderno. Eu nunca tinha escrito aquelas palavras, mas nas páginas havia frases que pareciam rabiscadas com pressa. Ele já entrou, não abra os olhos, não confie no reflexo. Agora, todas as noites, acordo com a sensação de que algo está me observando, esperando o momento certo. Tenho medo de dormir, mas também não consigo suportar ficar acordado em silêncio.
O que mais me assusta é que, cada vez que olho no espelho, a sombra não está mais atrás de mim, mas ao meu lado, como se tivesse finalmente atravessado a barreira que a mantinha distante. E cada vez que me deito, sinto um peso na cama, como se alguém estivesse deitando junto. Sempre achei que minha casa fosse apenas velha, nada mais do que isso. O tipo de lugar que carrega barulhos naturais, o estalar da madeira com o frio da madrugada, o vento que passa pelas frestas das janelas, o barulho da tubulação quando alguém abre a torneira. Eu cresci acreditando que todo lar tem sua própria voz. Mas o que começou a acontecer nos últimos meses me fez perceber que nem sempre essa voz pertence apenas às paredes. A primeira vez que percebi algo estranho foi em uma tarde comum. Eu estava na sala, organizando algumas caixas antigas de livros, quando ouvi uma batida clara na parede do corredor. Não foi o som abafado que um vizinho faria, até porque moro em uma casa isolada, sem paredes coladas a ninguém. Foi como se alguém tivesse fechado o punho e dado 2 toques secos, compassados, do outro lado. Parei por um momento, prestei atenção, mas não houve repetição. Achei que talvez fosse algum cano interno ou uma vibração qualquer. Ignorei. No entanto, essa mesma batida voltou a acontecer nos dias seguintes, sempre no mesmo local, sempre no mesmo ritmo. Decidi marcar no calendário para ver se havia algum padrão. E logo percebi que o som acontecia sempre entre 3 e 4 da tarde, como se fosse um aviso. Certa vez, cansado daquilo, bati de volta. 3 toques rápidos, sem pensar muito. Esperei em silêncio, rindo de mim mesmo, até que do outro lado vieram 3 toques de resposta, exatamente no mesmo ritmo que eu havia feito. O riso morreu na minha garganta. Desde então, a casa mudou de comportamento. Portas que nunca se mexiam começaram a abrir sozinhas, mesmo quando não havia vento. Objetos pequenos, como chaves e controles, desapareciam de cima da mesa e reapareciam em cômodos diferentes. No início, tentei justificar tudo com distrações minhas. Talvez eu tivesse esquecido as coisas em outro lugar, mas as ocorrências se tornaram frequentes demais para serem coincidência. Certa noite, já deitado, ouvi passos no corredor. Passos leves, como se alguém estivesse caminhando lentamente, quase descalço. Minha primeira reação foi pensar em invasão, mas não ouvi portas forçadas, nem janelas quebradas. Peguei uma lanterna e fui verificar. O corredor estava vazio, mas percebi que todos os quadros estavam tortos, como se alguém tivesse passado e os tocado propositalmente. Os sons passaram a variar. Batidas vindas do teto, arranhões vindos do chão, sussurros abafados vindos dos cantos da casa. O mais perturbador era a sensação de que eu nunca estava sozinho. Não importava o cômodo, sempre havia uma presença silenciosa, como se me observasse de lugares onde a luz não alcançava. Decidi instalar uma câmera simples, dessas de segurança, voltada para o corredor. Na manhã seguinte, quando revisei a gravação, vi algo que me gelou por completo. Às 3h17 da madrugada, a câmera captou uma sombra se movendo da direita para a esquerda. Não havia ninguém em casa além de mim, e as cortinas estavam fechadas. A sombra era alta, magra, e se arrastava devagar, até desaparecer no fim do corredor. O mais assustador foi que, segundos depois, a câmera saiu do ar, voltando apenas quando o relógio já marcava 4 horas. A partir dessa noite, comecei a acordar sempre no mesmo horário, 3 horas da manhã. Nunca por alarme, sempre de forma brusca, como se alguém tivesse me cutucado ou chamado meu nome em voz baixa. Nessas horas, a casa parecia mais viva do que nunca. Rangidos, batidas, e até mesmo o som de respirações pesadas no quarto ao lado, que há anos está vazio. Um dia, ao chegar do mercado, percebi marcas estranhas na parede próxima à porta, como se unhas tivessem arranhado a pintura, deixando riscos longos, paralelos. O detalhe perturbador é que as marcas estavam muito altas, bem acima da altura que uma pessoa normal alcançaria. Resolvi contar a um vizinho sobre o que estava acontecendo, mas mal terminei de explicar e ele me interrompeu dizendo: "Você também está ouvindo?" Naquele momento, senti uma onda de gelo pelo corpo. Perguntei do que ele falava, e ele disse que há muito tempo todos ali da rua já comentavam sobre a casa. Sussurros, sombras nas janelas quando ninguém estava em casa, barulhos de arrastar móveis durante a madrugada. Nunca me disseram nada antes, talvez por medo de me assustar ou porque achavam que eu não ficaria por muito tempo. Naquela noite, resolvi não dormir. Fiquei sentado na sala, as luzes acesas, esperando qualquer sinal. Por volta das 3h15, ouvi passos descendo a escada. Mas eu estava sozinho. O som era tão nítido que pude contar os degraus, 10 passos, até o chão da sala. Segundos depois, senti o peso de alguém atrás de mim. O ar ficou mais frio, minha respiração acelerou. Quando virei, não vi nada.
mas a cadeira de madeira ao lado estava virada, caída no chão. Passei dias sem conseguir dormir direito. Eu já não era mais a mesma pessoa. O medo consumia até as tarefas mais simples, como ir até a cozinha buscar água. O silêncio da madrugada parecia gritar dentro da minha cabeça. A pior experiência aconteceu há apenas algumas semanas. Estava dormindo, quando acordei sentindo que algo segurava meus pés. Abri os olhos e vi uma figura ajoelhada ao pé da cama. Não era uma sombra desta vez. Era um corpo. A pele parecia pálida demais, os olhos fundos, negros, e os braços longos demais para serem humanos. Ele me olhava sem expressão, apenas imóvel. Eu não conseguia me mexer, nem gritar. Ficamos assim por segundos que pareceram eternos, até que lentamente aquela coisa rastejou para debaixo da cama. Não tive coragem de olhar embaixo. Passei o resto da noite sentado no canto do quarto, com todas as luzes acesas. Desde então, nunca mais consegui dormir com a porta fechada. Agora vivo em constante estado de alerta. Não importa o que eu faça, tenho certeza de que essa presença continua aqui. A cada batida, a cada sombra, a cada noite interrompida às 3 horas, sinto que algo está tentando se aproximar cada vez mais. Tenho medo de descobrir o que acontecerá quando não houver mais distância nenhuma entre nós. Sempre gostei de visitar lugares abandonados. Não por coragem, mas por curiosidade. Acho que a sensação de estar em um espaço que já foi cheio de vida e agora é apenas silêncio me fascina. Ruínas, casas antigas, prédios em decadência, todos me passavam a ideia de que guardavam histórias que ninguém mais queria lembrar. Eu costumava dizer que era apenas uma mania estranha, até perceber que algumas portas, quando abertas, não deveriam jamais ser atravessadas. Tudo começou com uma casa velha, algumas ruas de onde cresci. Desde criança, eu a via de longe. As janelas estavam sempre fechadas, as paredes rachadas e cobertas por musgo. Eram daqueles lugares que os adultos usavam para assustar as crianças. Não chegue perto, dizem que gente sumiu aí dentro. Eu nunca tive coragem de entrar, até alguns meses atrás, quando decidi passar por ela em um fim de tarde. O sol estava se pondo, e a luz laranja destacava ainda mais o aspecto decadente da casa. A porta da frente, que sempre tinha estado trancada, estava entreaberta. Aquilo despertou minha curiosidade, mas também trouxe uma sensação estranha, como se algo estivesse me esperando. Permaneci parado, avaliando, até que o vento soprou e fez a porta chiar. Foi nesse momento que senti a necessidade quase irresistível de entrar. Empurrei devagar e encontrei um interior coberto de poeira. O cheiro era de madeira podre misturada com umidade antiga. Entrei alguns passos e percebi que o chão rangia sob meu peso. Havia móveis cobertos com lençóis poídos, e uma escada que levava ao andar superior, onde a escuridão parecia mais densa do que deveria. No início, parecia apenas uma casa abandonada. Mas, quando toquei a parede próxima à entrada, percebi que estava estranhamente quente, como se do outro lado houvesse fogo. Retirei a mão imediatamente, mas não havia sinal de chama, apenas aquela sensação desconfortável de calor vivo vindo de dentro. Enquanto explorava a sala, ouvi o som de algo se arrastando no andar de cima. Congelei. O ruído era lento, compassado, como se alguém estivesse movendo um móvel pesado. O problema é que a casa não mostrava sinais de que alguém morasse ali havia décadas. Decidi sair. Virei em direção à porta, mas ela estava fechada. E não apenas fechada, parecia trancada por dentro, sem que eu tivesse tocado nela. Forcei, empurrei com força, mas não se moveu. Foi nesse momento que percebi que a casa não queria que eu saísse. Um frio percorreu meu corpo quando vi, pelo reflexo em um espelho quebrado, algo no topo da escada. Não consegui distinguir exatamente o que era, apenas uma silhueta alongada, muito mais alta do que uma pessoa normal, com membros tortos e cabeça inclinada para o lado, como se não tivesse controle sobre o próprio corpo. Subitamente, o ar ficou pesado, difícil de respirar. As luzes do entardecer já quase não entravam pelas frestas, e tudo se tornava mais escuro a cada minuto. Decidi correr em direção a uma janela, na esperança de quebrar o vidro. Mas, ao me aproximar, percebi que todas estavam cobertas por tábuas por dentro, presas de forma que parecia impossível para alguém sozinho ter feito. Foi então que ouvi uma voz baixa, vindo da escada. Não era clara, mas parecia chamar meu nome. Fiquei paralisado, sem entender como aquilo era possível. Ninguém sabia que eu estava ali. A voz se repetiu, mais forte, e dessa vez parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Do teto, do chão, das paredes. As batidas começaram logo depois. Primeiro fracas, depois cada vez mais violentas, como se dezenas de punhos socassem as paredes ao mesmo tempo.
O barulho reverberava dentro da casa, e eu sentia o chão vibrar sob meus pés. Tentei me encolher em um canto, tampando os ouvidos, mas era inútil. Quando levantei a cabeça, percebi que o espelho quebrado mostrava algo que não estava ali fisicamente. O reflexo exibiu a sala cheia de pessoas, ou pelo menos do que restava delas. Corpos magros, com os olhos fundos, parados em silêncio, todos me encarando. Virei rapidamente, mas a sala estava vazia. Só que no reflexo, eles continuavam lá. E mais, um deles começou a se mover em direção ao lugar exato onde eu estava. Desesperado, corri de volta para a porta e comecei a socar com todas as minhas forças. Foi quando ouvi passos rápidos descendo a escada, muitos, como se uma multidão estivesse correndo em minha direção. O barulho ecoava de forma ensurdecedora. Continuei batendo na porta, e, no momento em que os passos pareciam estar atrás de mim, a madeira se abriu de repente, me jogando para fora. Caí no chão da rua, e quando olhei para trás, a porta estava fechada novamente, como se nunca tivesse se movido. O silêncio reinava. A casa parecia adormecida outra vez, imóvel, inofensiva. Corri sem olhar para trás. Durante dias, evitei passar por aquela rua, mas a sensação de ser observado nunca foi embora. Até hoje, quando fecho os olhos, lembro daquelas figuras no reflexo. Não sei se eram ecos de pessoas que viveram ali ou se a casa em si alimentava algo pior. O que mais me atormenta é que, semanas depois, voltei apenas para olhar de longe. E a porta estava aberta novamente, como se ainda me esperasse para entrar.